Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de metodologias e estratégias de ensino do curso de Licenciatura em Pedagogia EPT do IF-Sul de Minas. Eu sou o professor João Francisco e nós, dentro dessa terceira semana, iremos discutir algumas questões extremamente importantes dentro da lógica de metodologias e estratégias de ensino. Nós estamos já discutindo aqui, né, dentro da nossa disciplina, já há 2 semanas. E hoje a gente vai continuar discutindo algumas questões com relação a estratégias de ensino. Né? Eu já falei para vocês que o professor do século XXI ele precisa pensar de uma maneira em que ele traga novidades do ponto de vista metodológico e estratégico para dentro da sala de aula, mas, ao mesmo tempo, ele não se torne um animador de circo que tenha que prender a atenção de todos os estudantes, seja desde crianças, ensino básico, ensino médio, técnico, superior, né? Não é essa a proposta. A proposta é a gente conseguir entender e colocar a nossa prática como docente, que seja uma prática mais estruturada, que seja uma prática mais inteligente, mais adequada dentro da proposta do século XXI e que seja um professor um pouco mais antenado e ligado, né, dentro das lógicas que o século XXI pede, até porque nós estamos numa sociedade mais conectada, mais rápida, mais direta, e nós precisamos ter na atuação do professor, então, algumas coisas mais modernas, né? E a leitura dessa semana, um artigo que eu deixei disponível para vocês, ela traz uma discussão de metodologias dentro da educação profissional e tecnológica. Para a gente refletir. Né? A pedagogia que vocês estão fazendo aqui é uma pedagogia, né, vinculada à educação profissional tecnológica, a licenciatura em pedagogia EPT. Então a formação desse professor ela carece de algumas questões um pouco diferentes, né? É um professor que vai estar na formação da mão de obra técnica e tecnológica. Então a leitura dessa semana, né, é um artigo muito legal que vai discutir estratégias de ensino dentro da educação profissional e tecnológica. Né? E é um artigo que tem como objetivo identificar os benefícios do uso de diferentes metodologias na aprendizagem desses alunos da IPT. E a ideia é propor metodologias que superem as metodologias já tradicionais, centralizadas no professor. E os autores discutem isso, né, no artigo de uma maneira muito legal, de uma maneira que a gente consegue entender isso, né, claramente. Então a lógica aqui, o artigo ele traz uma abordagem qualitativa e explicativa, e foi feito, né, nesse artigo uma revisão sistemática de literatura em diferentes bases científicas, né, as principais aqui, Daltro Filho, 2019, Braga e outros, 2020, Shen e Shao, em 2021, entre outros autores aí que foram trazidos nesse artigo. Tá? E é um artigo que a gente está trabalhando nessa aula de hoje, que eu fui um dos autores, tá? Então é um artigo que eu tenho, assim, vamos dizer, né, brincadeira, um lugar de fala, né, bem específico, porque eu participei na construção dele aí dentro dessa proposta. Então, gente, a ideia, né, dessa lógica, desse artigo que a gente tem que discutir aqui, é trazer dentro da atuação do professor as principais estratégias didáticas, né? E uma das lógicas aqui que a gente discutiu é a aprendizagem baseada em projetos, né? É a ideia da construção interdisciplinar, né? Que nós temos que ter dentro da educação profissional tecnológica e aprender em projetos é muito importante para esses alunos,
porque são alunos, né, que atuam ali na formação prática, que vão atuar como técnicos. E aí a EPT, né, ela traz técnico em informática, enfermagem, administração, química, meio ambiente, agronomia, agroecologia, entre outras áreas, né? E além disso, o artigo também discute que a aprendizagem baseada em problemas para a formação desses técnicos também é muito legal, é muito interessante e importante, porque é uma aprendizagem que ajuda a formar o pensamento crítico e desenvolve nos alunos a capacidade de resolução de problemas, né? E o técnico, o profissional técnico, ele vai precisar resolver problemas no dia a dia dele, no cotidiano, né? De formação. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar e trazer isso para a sala de aula, né? E uma outra metodologia que é utilizada na educação profissional e tecnológica, que é a educação que vocês também poderão atuar, é a metodologia baseada na sala de aula invertida, né? Que é aquela que o professor tenta estruturar para o aluno a autonomia e o professor também consegue fazer a interação professor-aluno dentro da sala de aula, né? Então a gente tem que entender que essa lógica é muito importante. Além disso, o artigo também aborda outras estratégias de metodologias de ensino, aplicação de conhecimento à realidade, simulação que pode ocorrer em sala de aula, né? Quando a gente fala de cursos técnicos, principalmente na área de saúde, né? A gente tem simulação para que a gente consiga ter experiências práticas com práticas seguras que sejam simuladas, né? Que a gente consiga estruturar. Então isso é muito importante. E também a gente tem a aprendizagem mediada por obras, né? Principalmente nos técnicos ligados à construção civil, onde o aluno vai ter execução prática com ferramentas, né? Não só isso, mas dentro do laboratório. Então percebam que os professores, quando eles atuam em cursos técnicos, eles podem e devem utilizar inúmeras ferramentas de aprendizagem na prática. Então eles têm que usar e pensar em metodologias de ensino, em estratégias de ensino, para atuar nesse sentido. E eu, gente, eu já atuei enquanto professor no ensino técnico, tá? Realmente é desafiador para a gente. Nós conseguimos buscar métodos e metodologias e estratégias de ensino que consigam fazer com que esses alunos apliquem o dia a dia. Então nós temos que lançar mão de fato da simulação, do estudo de caso, da sala de aula invertida, da aprendizagem por obras, da utilização de laboratórios práticos. Então, lancem mão disso, tá? Usem, abusem, é muito importante para nós, professores, utilizarmos essas metodologias de ensino para formar esses alunos com aplicações práticas e para que esses alunos, com essa formação, consigam atuar e ter uma formação extremamente sólida. Então fiquem atentos a isso, tá? Pensem nessas metodologias, apliquem essas metodologias. Essas metodologias, quando bem aplicadas, elas conseguem trazer para os alunos benefícios de aprendizado que possam contribuir na formação deles. Tá? Então, assim, é o trabalho em equipe, é o desenvolvimento de comunicação, de habilidades, é a postura profissional. Lembre-se que vocês, dentro da pedagogia EPT, vão estar trabalhando na formação de profissionais que vão colocar a mão na massa. Então, eles precisam ser protagonistas, eles precisam ter contato com práticas profissionais. Então, vocês, futuros professores, têm que pensar na estruturação de atividades que vão fazer com que os alunos trabalhem de maneira profissional. Então, é trazer metodologias e estratégias de ensino que
Coloque um aluno no contato direto com aquilo que ele vai trabalhar. Então pensem nisso, futuros alunos, futuros professores. Montem as aulas de vocês antes. Estruturem metodologias e estratégias de ensino que sejam aplicáveis a esses alunos, que tragam contato com a mão na massa, contato profissional, que vocês estarão formando os futuros técnicos. Atentem-se a isso. Beleza, gente? Bom, uma outra dica que eu dou, já trazendo aqui as considerações finais do artigo, né? Porque eu estou resumindo ele aqui, fazendo um resumo do resumo, e gostaria que vocês lessem, né, e aprofundassem, porque é importante para vocês. As metodologias ativas dentro da educação profissional e tecnológica, que é a EPT, elas são extremamente valiosas, porque vão permitir aos seus estudantes que tenham uma formação ampla, prática, que é o que a gente quer enquanto formadores de técnicos. Porém, essas estratégias e metodologias devem ser planejadas antes, com cuidado, com um planejamento excelente, com afinco pelo professor, para que o professor chegue na sala de aula e ele consiga aplicar isso e tenha essa implementação das metodologias de maneira estratégica. Então, o artigo traz para a gente também que é necessário avaliar, né, como que essas metodologias, depois das suas aplicações, foram percebidas e notadas pelos alunos e o quanto elas são benéficas na formação. As referências estão aí, gente. Eu gostaria que vocês lessem, se aprofundassem nesse artigo, buscassem compreender, tá, tudo que está sendo dito para que vocês apliquem essa metodologia no dia a dia, essas metodologias, e sejam professores com P maiúsculo dentro dessa atuação. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima.